Beleza, pessoal? Maravilha? Tudo certo aí? Bom, com o vídeo aqui que eu estou propondo agora, a gente vai continuar trabalhando com o último capítulo da apostila 1. Então a gente não vai começar por enquanto a apostila 2, tá? Então eu continuo com o quarto capítulo. Só que a proposta vai ser um pouquinho diferente. A gente vai lá para a página 594 e vamos trabalhar com os exercícios lá da seção rumo ao ensino médio. Por quê? Porque esses exercícios ajudam a gente a aprofundar o conteúdo e a fixá-lo de uma maneira mais eficiente, né? A gente vai ver como que esse conteúdo de substâncias puras, misturas, número de fases, sistema homogêneo, heterogêneo, tudo aquilo que a gente discutiu no vídeo passado, como que isso aparece nos principais vestibulares do país. Então a gente vai estar mais próximo daquilo que vocês vão enfrentar a partir do ano que vem, lá no ensino médio, tudo bem? Então vamos lá. Pause o vídeo, coloque aí na página 594 e vamos acompanhando juntos. Beleza? Bom, o primeiro exercício é o exercício da Federal de Lavras, da UFLA, apareceu há algum tempo nesse vestibular, e fala o seguinte: considere os sistemas abaixo. Então tem água e etanol, lembrando que etanol é o nome oficial do álcool etílico, que é o álcool de cozinha, e os dois se misturam muito bem, inclusive o álcool de cozinha que a gente compra no supermercado, ele não é puro, ele é hidratado, ou seja, ele é misturado com água. Água pura, aqui a gente vai considerar água pura, só água, não é água de torneira, não é água de filtro, é água pura, que a gente chama de água destilada. E água com gasolina, também é uma mistura, só que tem que lembrar que a gasolina tem um comportamento muito parecido com o óleo quando colocado em água. Não mistura com água, inclusive é mais leve que a água. Então quando eu coloco água e a gasolina fica em cima, a água fica embaixo. Igualzinho a água e óleo, tá? É um derivado do petróleo, a gasolina. Os sistemas 1, 2 e 3 correspondem, respectivamente, a água e etanol. Os dois não se misturam muito bem, eles não se envolvem, depois eu não sei mais quem é quem. Então eu tenho uma mistura. Água e etanol, duas substâncias diferentes, já é mistura. Só que vai ser uma mistura homogênea, uma solução, porque a água dissolve o álcool ou o álcool dissolve a água, dependendo aí da abordagem, tá bom? Se é uma solução, é uma mistura homogênea. Água, como eu tenho só água, mais nada, não é mistura. É substância pura. Mas eu tenho substância pura simples e composta. Qual é a fórmula química da água? H2O. Portanto, a água é uma substância pura composta. Composta por hidrogênio e oxigênio. Então, substância pura é quando eu tenho moléculas iguais, ou seja, uma única substância no sistema. Mas essas moléculas são formadas por diferentes elementos, então ela é composta, tá bom? Então substância composta. E água e gasolina, só pelo fato de ter duas substâncias no mesmo sistema, eu já tenho uma mistura. Só que é uma mistura homogênea ou heterogênea? Bom, como eu acabei de falar, a gasolina não mistura muito bem com água, né? Ela fica separada, formando um sistema com duas fases. Uma fase gasolina e uma fase água, ou seja, um sistema heterogêneo. Por isso que a resposta desse exercício é a letra D. Eu tenho uma mistura homogênea no sistema 1, eu tenho uma substância pura composta no sistema 2 e eu tenho uma mistura heterogênea no sistema 3. Tudo bem? Então, muito próximo daquilo que a gente tinha visto no último vídeo. Tá joia? Beleza. Vamos para o próximo exercício. Exercício 2. Quando uma garrafa de água gaseificada é aberta, formam-se bolhas de dióxido de carbono. Eu vou parar um pouco para a gente aprofundar num conceito que a gente não viu ainda, a gente vai ver mais para frente. Toda solução é formada por um solvente, que é basicamente um líquido ou alguma coisa que envolve aquilo que vai ser dissolvido, que é o soluto. Então toda solução tem um solvente e um soluto. Por definição da química, vocês vão ver isso no ensino médio, mas por definição da química, solução verdadeira é aquela que apresenta partículas dispersas, ou seja, solutos, menores do que 1 nanômetro. 1 nanômetro é 1 metro dividido em 1 bilhão, isso mesmo, bilhão de partes, e 1 bilionésimo de metro é 1 nanômetro. É o 10 a menos 9 metros. É um valor tão pequeno, mas esse tamanho é tão pequenininho que eu não consigo enxergar nem em microscópio. Portanto, entendam o seguinte: se uma coisa estiver dissolvida em água, ela é soluto. E se ela é soluto, não dá para enxergar.
Quando eu tenho um refrigerante na prateleira do supermercado, eu não consigo enxergar as bolinhas de gás, porque o gás está dissolvido. Se ele está dissolvido, ele é soluto. Então ele desapareceu. Pode colocar até no microscópio que você não enxerga. Mas quando eu abro o refrigerante, por um mecanismo de equilíbrio químico que a gente vai ver no ensino médio, o gás aparece, aí começa aquelas bolinhas de gás, aí a gente vê a bebida que realmente é gaseificada. Se eu estou enxergando o gás, aquelas bolinhas, eu não estou conseguindo ver? Sim, então aquilo lá não é soluto. Porque se fosse, eu nem enxergaria. Aquilo lá é uma nova fase, é o gás não dissolvido. Portanto, gás não dissolvido é bolha. Gás dissolvido eu nem enxergo. Por que eu estou falando isso? Porque se o gás estiver dissolvido, ou seja, se eu não estiver enxergando, eu tenho uma solução. Então seria um sistema monofásico, homogêneo. Mas se eu estiver enxergando as bolinhas, eu não tenho mais uma solução, porque o gás não está mais dissolvido. Então não é mais um sistema homogêneo, é um sistema heterogêneo. Inclusive, visualmente eu percebo a diferença do líquido para o gás. É fácil ver quem é gás e quem é líquido ali naquele sistema, tudo bem? Então vamos lá, quando uma garrafa de água com gás é aberta, aparecem as bolhas de dióxido de carbono, que é o gás carbônico, tá bom? Nessa situação, o sistema água com gás forma. Vamos lá, não tem água, não tem gás carbônico, não é água gaseificada, e ele já não afirmou que tem água e gás carbônico. Portanto, eu não tenho uma substância pura, eu tenho uma mistura, água e gás carbônico, tudo bem? E essa mistura, depois que a garrafa é aberta, eu não estou discriminando a água das bolinhas de gás. Então, significa que o gás, depois que a garrafa abriu, não está mais dissolvido, porque eu estou enxergando ele. Se ele não está mais dissolvido, não é solução. E se não é solução, não é homogêneo. Portanto, é um sistema heterogêneo. Por isso que a número 2, a resposta correta, é a letra D. Depois que você abriu a garrafa e o gás apareceu, você formou uma mistura heterogênea. Uma mistura porque tem água e alguma substância gasosa, nesse caso é o dióxido de carbono. E é heterogêneo porque eu vejo claramente a diferença do líquido, da água, com o gás, tá bom? O gás não está dissolvido. Exercício 3. O soro hospitalar é formado por uma solução aquosa de cloreto de sódio e glicose. Cloreto de sódio é o sal de cozinha. E glicose é um tipo de açúcar. Não é o açúcar de cozinha, mas é um açúcar também, tá? Geralmente utilizado em situações médicas. Esse sistema apresenta, vamos lá, ó, é soro hospitalar que é formado por solução aquosa, então tem água, cloreto de sódio, sal de cozinha e glicose, açúcar. Como o sal e o açúcar dissolvem na água, formam uma solução. Então é uma mistura homogênea, uma solução. Mas uma solução formada por 3 componentes, 3 substâncias: água, sal e açúcar. Então vamos lá. É um sistema que apresenta uma fase? Sim, uma fase. Ele é homogêneo. Está tudo dissolvido, formou solução, uma fase. E um componente? Não, não é um componente. Tem 3 substâncias. Letra B, 3 fases? Não. Uma fase, é homogêneo. Letra C, uma fase e 2 componentes? Chegou perto, mas não está correto. É uma fase e 3 componentes. 3 fases, 3 componentes? Não. Letra E, uma fase e 3 componentes. Então é um sistema homogêneo, porque tanto sal quanto açúcar dissolvem muito bem a água, eles viram soluto, toda solução é mistura homogênea, só que é formado nesse caso por 3 substâncias: a água, o sal e o açúcar. Tudo bem, pessoal? Tranquilo os exercícios, hein? Apesar de serem do ensino médio, de vestibular, eu tenho certeza que vocês não teriam dificuldade nenhuma em resolvê-los. Maravilha! Próximo. Granito. Ó, lembra do granito, hein? O granito tem aquela peculiaridade. Refresco de xarope de groselha, água mineral fluoretada e sangue visto ao microscópio são, respectivamente, exemplos de misturas. Vamos lá. O granito é uma rocha formada por 3 minerais distintos. A mica, o quartzo e o feldspato. Tudo bem? O quartzo, mica e feldspato. Cada um desses minerais é um sólido diferente. E a gente viu pelas regrinhas práticas que cada sólido é uma fase diferente. Portanto, o granito por si só já tem
3 fases. Isso significa que o granito é um sistema heterogêneo. Só por ele existir já é um sistema heterogêneo. Bom, como eu vou classificar vários sistemas, pode ser que esse exercício fique um pouco confuso, pessoal. Então, o granito, que é o primeiro aqui, e ele quer que a gente classifique respectivamente, o granito é heterogêneo. Então, tudo que começar com homogêneo, eu já vou excluindo. Aí vai ficando mais fácil, tá? Porque daqui a pouco tem tanto homogêneo e heterogêneo aqui nas alternativas que eu embaralho tudo e fico perdido e marco a alternativa correta. Então, eu vou remover a alternativa A, porque ela começou com homogêneo, e a alternativa C, porque começou com homogêneo. Aí sobrou B, D e E. Todas elas começaram com heterogêneo. O granito é heterogêneo. O próximo, refresco de xarope de groselha. O xarope de groselha é dissolvido em água. Ele dissolve muito bem em água. Então ele forma uma solução. Se ele forma uma solução, é um sistema homogêneo. Então, a letra B eu descarto, porque a letra B está heterogênea aqui na segunda classificação. Tem que ser homogêneo. Vamos para o próximo. Água mineral fluoretada. Água mineral fluoretada é que recebeu um acréscimo de flúor, porque o flúor combate as cáries, tá? Então isso é comum no tratamento de água. Só que a água mineral, que já é homogênea, quando recebe o flúor, não fica heterogênea, ela continua homogênea. O flúor dissolve muito bem na água, então o sistema é homogêneo. Só que nas duas alternativas que sobraram, a terceira classificação é homogêneo. Então a gente vai definir pela última. O sangue é uma coisa que a gente tem que lembrar. O sangue, do ponto de vista químico, não é homogêneo, é heterogêneo. E aqui ele deixou bem claro que ele quer que a gente analise as coisas vistas ao microscópio. Então não é só olhar parece que tem um aspecto homogêneo. Não, apenas a visão não é suficiente. Eu tenho que atacar em microscópio e ver se realmente o sistema é homogêneo. Por exemplo, se fosse uma solução, teria partículas tão pequenininhas que eu nem perceberia, nem ao microscópio, tá bom? Por isso que o sangue, quando atacado em microscópio, ele é considerado um sistema heterogêneo. Então, resposta desse exercício, letra D. O sangue é heterogêneo e não homogêneo. Lembra do sangue, do leite, né? Que são exceções aí às regrinhas. Maravilha. Exercício 5. Um rapaz pediu a sua namorada em casamento, presenteando-a com uma aliança de ouro 18 quilates. Para comemorar, sabendo que o álcool é prejudicial à saúde, eles brindaram com água gaseificada com gelo, ao ar livre. Os sistemas ouro 18 quilates, água gaseificada com gelo e ar atmosférico são, respectivamente... Vamos lá, primeiro, ouro 18 quilates. Ouro 18 quilates é uma mistura de 75% em massa de ouro e 25% em massa de outros metais. Geralmente prata, cobre, e aí vai estanho, outros metais. Portanto, já é uma mistura. Mas é uma mistura homogênea, porque eu derreto os metais, tudo junto, misturo e depois solidifico com uma coisa única. Então é uma mistura homogênea, tá bom? A água gaseificada com gelo. Só de ter água e gás já é mistura, porque o gás não é água. A gente viu no outro exercício que o gás é o gás carbônico. Então já é uma mistura. Mas é uma mistura homogênea ou heterogênea? Água e gás aparecendo, eu já não consigo identificar ou discriminar um do outro, portanto é heterogêneo. O gás, nesse caso, quando ele aparece, ele não está dissolvido. E quando ele não está dissolvido, o sistema não é solução. E se não é solução, não é homogêneo. Mas ainda assim, para deixar mais heterogêneo o sistema, eu coloquei gelo. O gelo é um novo estado físico da água. Então tem água líquida e água sólida. E cada estado físico é uma fase. Portanto, é um sistema heterogêneo. E é uma mistura porque tem água e gás carbônico, né? O gás é diferente da água. Então é uma mistura heterogênea. E o último aqui é o ar atmosférico. O ar atmosférico é uma mistura de gases. Quais gases? Nem importa. Toda mistura gasosa é homogênea. No ar atmosférico a gente tem nitrogênio, oxigênio, argônio, vapor d'água, CO2 e outros gases. Tem vários gases, só que todos, como eu acabei de falar, são gases e toda mistura gasosa é homogênea. Por isso que a resposta desse exercício é a letra D. O ouro 18 quilates é uma mistura homogênea, uma mistura sólida homogênea. A água gaseificada com gelo é uma mistura também, só que heterogênea, porque tem água, gás, gelo, então tem mais de uma substância e mais de uma fase.
E o ar atmosférico é uma mistura. O ar atmosférico não é uma coisa só, são várias substâncias gasosas. Só que pelo fato de serem gasosas, também é homogêneo. Maravilha, gente? Então esse foi o exercício 5. Vamos para o próximo aí. Exercício 6. A maioria dos materiais não são nem elementos puros nem compostos puros. São misturas de substâncias mais simples. Por exemplo, um medicamento tal como xarope expectorante é uma mistura de vários ingredientes formulados para conseguir esse efeito biológico. Um sistema constituído por, vou separar aqui, ó, açúcar dissolvido em água, limalha de ferro, vapor d'água e nitrogênio gasoso pode ser classificado como. Então ele quer saber se é homogêneo ou heterogêneo, quantas fases tem e quantos componentes tem. Maravilha! Bom, não tem como ser homogêneo se tiver mais de uma fase. Portanto, em todas as respostas aqui tem pelo menos 4 ou 3 fases. Então, já descarta a alternativa que colocou homogêneo, tá? Então, homogêneo não tem sentido. Letra B e letra D tá fora. Não pode ser homogêneo. Bom, mas vamos ver qual seria a resposta. Eu tenho quantas fases nesse sistema? Bom, tem açúcar dissolvido em água, solução. Uma solução é uma fase. Limalha de ferro é pó de ferro, é um sólido. Cada sólido é uma fase. Então já tem a fase solução e a fase sólido. Vapor d'água e nitrogênio gasoso, apesar de serem duas substâncias diferentes, são gasosas. Então elas se juntam formando uma única fase. Então eu vou ter a fase solução, água com açúcar, a fase sólido, que é a limalha de ferro, e a fase nitrogênio e vapor d'água, que é a fase gasosa. Então meu sistema tem 3 fases. Quantos componentes? Quantas substâncias? Tem água e açúcar, já tem 2 substâncias. Tem ferro. Bom, aqui eu não vou contar a água de novo, porque eu já contei ali. Ah, mas aqui é vapor e lá é solução. Não tem problema, é água. Estou contando a substância. Então tem água, açúcar, ferro e nitrogênio. Então eu tenho 4 componentes. Por isso que a resposta desse exercício é a letra E. É um sistema heterogêneo, tem mais de uma fase. Quantas fases? 3 fases. A fase solução, a fase ferro, sólido, e a fase ar, misturado, né? A fase gasosa. E 4 componentes: água, açúcar, ferro e nitrogênio. Beleza? Então essa é a resposta do exercício 3. Perdão, exercício 6. Letra E. Vamos pro próximo aí, ó. Maravilha? Bom, com esses exercícios aí já deu pra gente fixar bastante coisa. Mas eu vou fazer os últimos aí pra gente não esquecer o conteúdo, tá? Então vamos lá. Exercício 7. Numa proveta de 100 ml, tá aqui a proveta, bonitinha, foram colocados 25 ml de CCl4. É tetracloreto de carbono, é um solvente orgânico. Muitas substâncias não podem ser dissolvidas em água, então a gente recorre a outros solventes. O tetracloreto de carbono é um deles. 25 ml de água destilada, água pura. 25 ml de tolueno, que também é um outro solvente, tá aqui, C7H8. A seguir foi adicionada uma pequena quantidade de iodo ao sistema. O aspecto final pode ser visto na figura abaixo. Então formou 3 regiões aqui, ó. Uma região com tolueno e iodo, uma região central de água destilada e uma região com CCl4 e iodo, tá bom? Então formou 3 regiões separadas. Pode-se dizer que o número de fases, o número de componentes, substâncias e o número de elementos químicos presentes no sistema esquematizado é de... Bom, o número de fases aqui está bem claro pela figura. Formou uma região aqui, uma central e uma embaixo. Então esse sistema aqui tem quantas fases? 3 fases. Então tem 3 regiões bem separadas ali, bem delimitadas. Número de componentes. Pessoal, componentes são substâncias. Quais substâncias eu tenho? Vamos lá. Tem o tolueno, tem o iodo, tem a água e tem o tetracloreto de carbono. Eu não vou contar o iodo de novo, porque eu já contei ele aqui em cima. Então, quantos componentes eu tenho? 4 componentes. 1, 2, 3, 4. Tudo bem? E o número de elementos químicos. Elemento químico, pessoal, é o símbolo químico. Por exemplo, tem carbono. Tem carbono aqui embaixo, então carbono apareceu. O que mais tem? Tem H. Tem H aqui e na água também, né? A fórmula da água é H2O. Então tem H na água também. O que mais tem? O I. O iodo, ó, que apareceu aqui e aqui embaixo também. O que mais que tem?
tem o O da água, né? Apesar dele não ter colocado a fórmula química da água, mas a água é H2O, a gente tem que lembrar disso, então ela tem oxigênio. Tem mais algum outro elemento? Tem aqui embaixo, ó, o carbono eu já contei, mas tem o Cl, tem o cloro. Então quantos elementos eu encontrei nessa brincadeira? 5 elementos químicos. Então tem 3 fases, 4 componentes e 5 elementos químicos. Por isso que a resposta é a letra D. Tudo bem? Então cuidado que agora ele separou muito bem uma coisa da outra, tá? Fase, componente e elemento. Então ele foi fechando aí o filtro D. Maravilha! Último exercício, bem tranquilo esse. Considere os vasos 1, 2 e 3. Vaso 1 é uma figura aqui que tem um aspecto homogêneo, parece que é uma coisa só. Vaso 2 é uma figura que parece que tem 2 regiões distintas. E vaso 3 é uma figura que parece que tem um líquido e lá embaixo dele tem uma explosão, parece, né? Mas na verdade parece que tem alguma coisa sólida. Algum sólido, por que é sólido? Porque ele tem formato próprio, ele não assumiu a forma do recipiente, e isso é típico de um sólido, tá? Então ele ficou lá com essa forma espetada dele, mas ele manteve a forma dele. E ele provavelmente não se misturou com o líquido. Qual das alternativas corresponde à identificação mais adequada dos seus conteúdos? Vamos lá, letra A, vaso 1, tem zinco e água. O zinco é um metal. E assim como os metais, quando eu coloco em água, eles não dissolvem em água. Então se eu colocasse zinco em água, eu teria esse aspecto aqui, ó. E não esse. Então o vaso 1 não pode ser zinco e água. Letra B. Vaso 1. Cloreto de sódio e água. O cloreto de sódio é o NaCl, é o sal de cozinha. E ele dissolve muito bem em água, mas muito bem mesmo. Por isso que daria esse aspecto aqui. Então o vaso 1 poderia ser cloreto de sódio e água? Sim. Mas vamos ver os outros, né? Vaso 2, querosene e água. Querosene é um derivado do petróleo que também não se mistura com água. É como se fosse óleo e água. Então teria realmente esse aspecto aqui, ó, ficariam 2 líquidos separados um do outro. Então até aqui tá legal. E o último, vaso 3, zinco e água, exatamente o que eu acabei de falar. O zinco não é um metal, então quando eu coloco ele em água, por ser sólido, ele vai lá para o fundo, fica na forma dele, ele não muda a forma dele, mas ele não se mistura, não se dissolve em água. Então a letra B, ela poderia ser a resposta desse exercício. As descrições aqui batem exatamente com o que cada uma das figuras propõe. Tudo bem, pessoal? Bom, o que eu vou fazer agora para vocês aprofundarem um pouquinho, só que dessa vez sozinhos? Eu vou deixar lá no plural a tarefa sobre esse vídeo, sobre essa aula de hoje, tá bom? Então, depois de assistir a esse vídeo, vocês já vão lá no plural e procurem a tarefa. Eu provavelmente vou selecionar um exercício mais caprichado de algum vestibular, do Enem, ou enfim, um exercício mais elaborado para vocês tentarem ver se entenderam mesmo esses conceitos de substâncias puras, misturas, sistema heterogêneo, homogêneo, número de fases, componentes e aí vai. Tudo bem, pessoal? Então a gente encerra por aqui. Não deixem de fazer a tarefa, tá? Tá contando a tarefa, eu tô vendo quem tá fazendo lá bonitinho. Então não deixem de fazer a tarefa, tem um prazo. Eu coloco o prazo de 1 semana. Quem depois entrar depois desse prazo não vai conseguir fazer. Então assistam o vídeo, façam a tarefa e já fiquem tranquilos, tá bom? Beleza, pessoal? Maravilha? Então até a próxima aula. Muito obrigado.